A mensagem de Deus é uma mensagem que avança vagarosamente. Mas ela vai ter um clímax. Ela vai ter um fim. Hoje estamos na época chamada plenitude dos gentios. A mensagem está sendo dada por um povo chamado, para um povo chamado gentio. E nós podemos ver naquela última mensagem sobre o banquete, que o banquete é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o banquete de Deus. É a vida eterna que está sendo oferecida aos homens. Isso nos faz olhar um pouco para trás. Olhando para trás, nós vamos ver que esse mundo foi feito por Deus, para Deus. Então, esse mundo deve ser o reino de Deus. A Terra foi projetada para ser um reino de Deus. E Deus criou o homem. Mas acontece que o homem, sendo inteligente, este foi um homem 100%, tinha toda a capacidade, todo o livre-arbítrio, todo o conhecimento. Deus fez o homem perfeito e soprou seu espírito nele. Mas houve uma interferência. O homem cedeu toda aquela autoridade, sabedoria que ele tinha para o inimigo. Ele não foi enganado. Ele viu os passos que ele deu. E cedeu para o inimigo de Deus. E o inimigo de Deus tomou posse dessa autoridade sobre este mundo. E nós já vimos, naquele momento de tentação de Jesus Cristo, Jesus reconheceu o direito legal do domínio de Satanás sobre esse mundo. Quando ele disse, se tu me adorar-me, esse direito que eu tenho, essa autoridade sobre o reino desse mundo e sua soberania, eu entrego tudo a você. Jesus não falou nada. Jesus aceitou que realmente ele tem a soberania como um direito que foi entregue a ele por Adão. Então, desse ponto de vista, ele é o príncipe deste mundo, o governador deste mundo. Mas o primeiro governador e quem fez esse mundo é Deus. Por isso que através de Jesus Cristo, primeiro como promessa, Deus implanta aqui o desejo de seu reino. A sua semente fica aqui na terra. E a expansão dele
é paulatinamente. Paulatinamente. E diz, como nós vimos, que Satanás reinou soberanamente sobre esse mundo. Ele reinou soberanamente sobre este mundo, de Adão até Moisés. Então ali ele foi soberano. Mas havia uma sementezinha. Deus nunca deixou essa terra sem a semente da sua presença. Mesmo assim, Enoque andou com Deus aqui neste mundo. Mas quando chegou Moisés, Deus veio habitar neste mundo. Deus veio habitar neste mundo e habitou numa tenda. E como nós vimos, essa habitação de Deus numa tenda restringiu o poder do inimigo. Ele já não dominava mais soberanamente sobre esse mundo. Havia uma restrição. Deus agora se manifestava neste mundo através da obediência de um povo. O que Deus sempre requereu para a manifestação dele aqui neste mundo é obediência à sua palavra. Enquanto este povo obedecia às suas palavras, Deus se manifestava poderosamente aqui neste mundo. E assim, o reino de Satanás era restringido. Depois nós vimos, com a vinda de Jesus Cristo, ele expulsando os demônios, a reclamação dos demônios: já vieste nos atormentar. Vieste antes do tempo nos atormentar. Mas não era antes do tempo. O demônio é um enganador, mentiroso. Era a plenitude dos tempos. Jesus veio na plenitude dos tempos, dentro do relógio de Deus. E Jesus expulsando os demônios, coisa que nunca foi feita desta maneira e com tanta intensidade, mostrou a restrição do domínio de Satanás aqui nesse mundo. E Jesus veio como uma mensagem: agora é chegado o reino de Deus. A partir dali, então, começou a pregação da chegada do reino de Deus. E a chegada do reino de Deus vem com a chegada do Evangelho de Deus, que tem características. Uma das características do Evangelho do reino de Deus, quando ele é chegado, os demônios são expulsos, os enfermos são curados. Porque demônios dentro de pessoa é do diabo, e a enfermidade é do diabo. Pois a linha do demônio é matar, roubar e destruir. Este evangelho do reino será pregado em toda a extensão deste mundo. Esse é o evangelho do reino. Esse é o evangelho que Jesus Cristo disse: agora o reino de Deus é chegado. E onde o reino de Deus é chegado, os demônios são expulsos. Eles são obrigados a bater em retirada. Os enfermos são curados. Esta resposta solucionou a dúvida de João Batista. João Batista mandou perguntar a Jesus Cristo se ele era o Messias esperado. E Jesus disse a João que as pessoas são curadas, os endemoniados
são livres de suas cadeias. Pois somente onde é manifestado o Evangelho do Reino de Deus, estas coisas acontecem. Agora você pode ter uma visão. Você pode ter uma visão do que é o Evangelho do Reino de Deus. Você pode ter agora uma visão do que é o Evangelho do Reino de Deus. Você pode dizer o verdadeiro Evangelho. Os demônios são expulsos quando ele é pregado, quando ele é chegado. As pessoas são esclarecidas. As pessoas são curadas. As obras de Satanás, suas prisões são desfeitas diante da presença do Evangelho do Reino de Deus. E este Evangelho tem uma missão. Ele deve ser pregado a todas as tribos e a todas as línguas neste mundo. Mas isto é uma conquista paulatina. Há 2000 anos que esse Evangelho tem sido pregado. Mas se nós dermos uma olhada na história, parece que ele se manteve oculto, se manteve ali escondido, crescendo lentamente. Pois Deus nunca deixou essa terra sem o seu testemunho. Mas em nossos dias, nós podemos ver isso de uma forma gigante. O Evangelho do Reino está sendo pregado em todas as nações, em todas as tribos, em todas as línguas. Como nunca antes foi. E esse Evangelho do Rei já foi pregado para os de grande porte, como naquela parábola do rei. Pregue para os meus príncipes. Mas os príncipes estão preocupados com as suas atividades e com as coisas desse mundo. Eles têm autoridade e força para trabalhar independentemente da ordem do rei. Mas o rei respeita o livre-arbítrio deles. E como eles não aceitam mais o convite do rei, nem a vocação, nem o seu chamado, pois estão absortos na abundância dos seus banquetes, nas suas atividades, o rei muda a direção. Agora vai me chamar os pobres desta terra, vai me chamar o discriminado, vai me chamar aqueles rejeitados da sociedade. Agora minha mensagem vai ser pregado para eles e que estes venham para o meu banquete. Deus direciona o banquete hoje para as extremidades da terra. Por isso que muitas admiram. Como aquele cara é bandido e agora se transforma num pregador do Evangelho. É isso, meu amigo. O Evangelho está sendo pregado para as extremidades da terra. É uma boa nova, não é? Só para você despertar. A plenitude dos tempos está chegado. Agora o Evangelho está na extremidade da terra.